O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade da Imaculada Conceição, e é uma festa, uma solenidade muito propícia dentro do tempo do Advento. No tempo do Advento, nós estamos nos preparando para a chegada do nosso Redentor, do nosso Salvador, do Filho de Deus. Então é propícia a pergunta, é propício que nós nos façamos a pergunta: mas de quem nasceu este que nos virá? Este que é o nosso Salvador, que é o nosso Messias. Pois bem, então é este agora o nosso olhar. Nós lançamos o nosso olhar para aquela que será a mãe do nosso Salvador, para aquela na qual e da qual será gerado o Filho de Deus. Nós estamos então celebrando a Imaculada Conceição. Mas o que é isso? Eu falei que nós estamos com os olhos voltados para a Virgem Maria. Sim, mas para que mistério? O que é que aconteceu na Virgem Maria que carrega esse nome, Imaculada Conceição? Se alguém perguntasse, a você: o que é que significa Imaculada Conceição? Este 8 de dezembro, por que é uma festa tão importante para vocês católicos? É até um dogma proclamado por Pio IX em 1854. Pois bem, por quê? Que festa é essa? Que solenidade é essa? Meus santos, com esta solenidade nós estamos celebrando o mistério de que os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e a Senhora Santana, quando se uniram, quando tiveram uma relação sexual normal, eles tiveram a Virgem Maria, e ela foi preservada desde o primeiro instante da sua concepção, da sua existência. Ela foi preservada de todo o pecado. Nós iremos ouvir no prefácio da missa de hoje, nós iremos ouvir
a fim de preparar para o vosso filho mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original. Isto é, porque ela seria a mãe do Salvador, porque ela seria a mãe do Filho de Deus, Deus a preservou de todo o pecado, de modo que, quando a Virgem Maria foi concebida no ventre de São Joaquim e da Senhora Santana, o pecado nunca a tocou. A Virgem Maria nunca foi escrava de Satanás, sempre foi pura, livre, imaculada, sem mancha nenhuma do pecado. Continua o prefácio da missa de hoje: preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Aqui é um outro aspecto do mesmo mistério celebrado. Isto é, nós não estamos celebrando apenas que a Virgem Maria foi preservada de todo o pecado. É verdade, ela é imaculada, ela não tem mancha nenhuma de pecado, mas também que quando ela foi concebida no ventre da Senhora Santana, ela foi cumulada de toda a graça. Ela é a plena de graça, a cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Isto é, desde o ventre materno, eis que mistério grandiosíssimo, meus santos. Desde o ventre da Senhora Santana, a Virgem Maria tinha mais graça do que todos os santos. Imagine, desde ali, aquele pequeno óvulo fecundado já era cheio do amor de Deus. Duns Scoto, um teólogo bem-aventurado, foi beatificado por São João Paulo II. Duns Scoto, ele dizia que Deus poderia fazer um mundo melhor, um mundo mais bonito, um mundo mais perfeito. Imagine Cuiabá sem esse calor, Nossa Senhora, né? Deus poderia, se assim o quisesse, mas Deus não poderia fazer uma criatura mais santa do que a Virgem Maria. Por quê? Porque ela é o ápice a que uma criatura pode chegar. Mais do que isso, só Deus. Mas você vai dizer, mas padre, mas Jesus, ele é maior, ele é mais perfeito do que a Virgem Maria. Jesus é Deus, meus santos. Eu estou falando entre as criaturas humanas. É claro que Jesus teve um corpo e uma alma criados, é verdade, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade é Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Então, isso não se aplica a Jesus Cristo. Então, dentre as criaturas, não há criatura mais perfeita. São Luís Maria Grion de Montfort, ele diz, né, e nós conhecemos, há cânticos até com essa afirmação, que Deus juntou todas as águas e chamou mar. Deus juntou todas as graças e chamou Maria. Então ela é, desde o ventre da Senhora Santana, ela é a cheia de graça, e na sua vida aqui na terra, ela ainda cresceu no seu amor a Deus, de modo que, né, se nós juntássemos todos os santos, todos os anjos, todos os bem-aventurados, os mártires, e nós colocássemos numa balança, nós teríamos um amor menor do que o amor da Virgem Maria. Só uma coisa, meus santos, aqui eu estou falando, quando eu falei que Deus poderia ter criado um mundo maior, mais bonito, mas não poderia criar uma criatura mais perfeita, essa afirmação é de São Boaventura. Eu falei Duns Scoto, que é uma outra afirmação que eu quero falar aqui a respeito dele.
São Boaventura que falou, São Boaventura, que Deus poderia criar um mundo mais perfeito, um mundo mais belo, mas não poderia fazer uma criatura mais perfeita. Duns Scotus vai dizer assim, outra coisa, que Deus, Ele nos resgatou. Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque Ele nos resgatou dos nossos pecados, purificando-nos dos nossos pecados. Mas Ele é o Salvador da Virgem Maria, porque Ele a preservou de todo o pecado. Assim como um médico, ele cura um paciente, né, sarando-lhe a ferida, mas ele pode exercer uma função muito mais perfeita quando ele evita que aquele paciente venha a adoecer. Então Deus evitou que a Virgem Maria conhecesse o pecado, e tudo isso em previsão dos méritos de Cristo. Pois bem, o mistério de hoje, então, da Imaculada Conceição, nós somos chamados então a refletir, a suplicar a Nossa Senhora a graça de nós também caminharmos no amor de Deus, de nós crescermos no amor de Deus e de sermos verdadeiros devotos da Virgem Maria. Porque, ora, estamos celebrando a Imaculada Conceição, mas a nossa celebração deve levar à imitação. E se ela nunca foi escrava do diabo, se nela o pecado nunca tocou, nós precisamos então, se isto a nós não nos foi dado, nós somos marcados e manchados pelo pecado, nós precisamos então pedir a Nossa Senhora que ela nos ensine a amar a Deus, para que nós nos livremos dos pecados na nossa vida, para que ela nos ensine a essa entrega total a Deus, como assim ela fez. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, diz assim, que Eva, aquela que era a figura da Virgem Maria, Eva foi enganada pelo tentador. Diz que Deus colocou os nossos primeiros pais em um jardim, e diz aqui que o inimigo se apresentou a Eva, né? Ela encontrou a serpente, e o diabo perguntou: é verdade que se você comer daquele fruto, você morrerá? Isto é, me atrapalhei aqui. A serpente apresenta o fruto, e ela diz que se ela comer daquele fruto, ela morrerá. E a serpente disse: não é verdade, sereis como deuses. E ela provou, ela desobedeceu a Deus e levou para Adão, para que ele também provasse. Diz então que quando Deus entra, é este o ponto que eu quero chegar, quando Deus entra no jardim, Eva se esconde com medo de Deus, ouve os passos de Deus no jardim e se esconde. Meus irmãos, esse é um dos reflexos do pecado no nosso coração. Nós ficamos com medo de Deus. Isto é, alguém que pecou, uma pessoa que se entrega ao pecado, no seu coração cresce cada vez mais o medo de Deus, o medo da vontade de Deus. Nós sempre olhamos para Deus como se Ele fosse um rival nosso, um estraga-prazer, e nós precisamos pedir a Nossa Senhora que ela tire do nosso coração esse medo, que nós não tenhamos medo de Deus, que nós não tenhamos medo de fazer a vontade de Deus, que nós não tenhamos medo de abraçar a vontade de Deus, que por mais difícil que a vontade de Deus possa se apresentar, é sempre a melhor para nós. Quando o homem se entrega ao pecado, ele sempre de alguma maneira está iludido, tentando encontrar naquele pecado alguma felicidade. Quando o Senhor, que entrou no jardim, perguntou a Eva, quando perguntou a Adão e Eva, por que é que eles comeram, o que é que responde? Versículo 12, Adão disse:
a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Meus irmãos, existe no coração pecador, e aqui você pode até depois escrever essas duas palavras: medo e engano. Num coração pecador cresce cada vez mais o medo de Deus e o engano, isto é, uma pessoa iludida que tem a ilusão de encontrar longe de Deus, contrariamente à vontade de Deus, a felicidade da sua vida. Quanto mais unidos a Nossa Senhora formos, ela vai tirar do nosso coração o medo de Deus, e ela vai nos tornar cada vez mais sábios, para que nós não sejamos enganados pela astúcia do tentador, pelas promessas ilusórias do diabo. E como é que se cresce então nessa amizade, nessa aproximação de Nossa Senhora? A nossa devoção a ela. Então hoje, mas não apenas hoje, mas hoje de uma maneira particular, quando você for fazer a sua oração pessoal, que pode ser, por exemplo, depois da sua comunhão, de você se reservar, ir para um local tranquilo, aqui na igreja, fazer silêncio, ou quando você for fazer uma oração em casa, aqueles que acompanham pelas redes sociais, de você se refugiar no seu quarto e pedir a Nossa Senhora: minha mãe, tira do meu coração todo esse medo que eu tenho de Deus, que eu não me esconda de Deus, que eu não faça como os meus primeiros pais, que quando ouviram os passos de Deus no jardim, correram dele e se esconderam. Que eu não tenha medo de Deus, que eu não tenha medo da cruz que Deus me apresenta. Jesus Cristo, ele caminhou, diz que quando ele olhou para Jerusalém e chorou por causa da atitude do povo de Deus, mas ele entrou com decisão para fazer a vontade do Pai. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Diz que a Virgem Maria, quando o anjo apresentou o plano de Deus, ela disse o quê? Faça-se em mim conforme a vossa palavra. Assim também deve ser a nossa atitude. E aqui, meus santos, é muito bonito nós apenas contemplarmos estas verdades, isto é, Jesus decidido em fazer a vontade do Pai, a Virgem Maria numa total entrega à vontade de Deus, mas nós precisamos pedir a Deus esta graça para a nossa vida. O que é que na sua vida tem sido fuga de Deus? O que é que na sua vida você percebe que Deus tem pedido algo para você, que Deus tem indicado um outro caminho para você seguir, e você resiste em ficar recalcitrando contra o aguilhão, isto é, dando murro em ponta de faca, querendo encontrar uma felicidade de um modo diferente daquele que você sabe que é o modo querido por Deus para a sua vida. Mas padre, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Além de algo particular que Deus possa manifestar para a sua vida, além disso, você tem os mandamentos. Então, quando nós olhamos os mandamentos de Deus, nós vemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós vemos a vida dos santos numa total disponibilidade à vontade de Deus e numa total renúncia da sua vontade, de um desapego da sua vontade, e você vê que você é apegado à sua vontade, e você tem medo de não realizar as suas vontades, de não alcançar os seus sonhos, porque você percebe que Deus quer que você vá por um caminho diferente. Peça a Nossa Senhora: minha mãe, a senhora nunca teve medo da vontade de Deus. Medo da vontade de Deus teve Adão e Eva, pecadores. A senhora nunca teve medo. Concede-me esta fortaleza,
Concede-me esta coragem de fazer a vontade de Deus na minha vida, para que eu, teu devoto, diga como tu disseste: faça-se em mim conforme a tua vontade, faça-se em mim conforme a tua palavra. Se eu aqui perguntasse quem é devoto da Virgem Maria, tenho certeza e espero, pelo amor de Deus, que todos levantemos a mão. Mas agora, dizendo, mas devoto da Virgem Maria, verdadeiro devoto da Virgem Maria, é quem quer reproduzir na sua vida a vida da Virgem Maria. Parafraseando São Paulo, é quem quer ter no seu coração os mesmos sentimentos da Virgem Maria, de entrega, obediência e confiança. Então, vamos então nos aproximar mais de Nossa Senhora. Você vai rezar o seu terço hoje? Pois bem, no seu terço, ali sentadinho, ou de joelhos, você vai pedir a Nossa Senhora esta graça, dela tirar do seu coração este medo de Deus, este medo da vontade de Deus, mas que você se jogue com total e plena confiança, dizendo: faça-se em mim conforme a tua palavra, seja feita a vossa vontade na minha vida, como foi feita nos santos. Seja feita, meu Deus, a vossa vontade na minha vida, como ela foi feita na vida da Virgem Maria. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então este é o primeiro passo da nossa oração. O segundo passo é pedir a Deus que, por meio da intercessão de Nossa Senhora, que Ele nos conceda a sabedoria para que nós vejamos que o mundo não é bom. Mundo aqui, eu me refiro a um mundo de pecado, a um mundo contrário a Deus. Então que Nossa Senhora nos alcance esta sabedoria, que ela nos ensine a ser sábios, e nós vejamos que aquele doce com o qual o diabo quer nos atrair é mau, porque pode ser tentador aquilo que ele nos apresenta, mas ele quer nos levar para a perdição eterna. Então não nos deixemos seduzir pelo diabo, não nos deixemos seduzir pelas suas propostas. Aquilo que ele nos oferece é mau, mesmo que se apresente como algo bom. É ilusão, meus santos. Uma vida longe de Deus, uma vida afastada dos mandamentos de Deus, uma vida diferente da vida de Jesus, deixa eu dizer melhor, uma vida diferente da vida crucificada de Jesus é má. Mas padre, mas a cruz é dolorosa, mas ela conduz ao verdadeiro bem. Então querer tornar este mundo um parque de diversões, um lugar em que os meus sentidos, os meus desejos são todos satisfeitos, um lugar em que a minha vontade é sempre realizada, em que todos os meus sonhos são alcançados, por mais tentador que isso possa parecer, isso é mau. Boa é a vida vivida sob a iluminação de Deus, guiada pela vontade de Deus, em que a vontade de Deus é realizada na minha vida, mesmo quando bem diferente da minha. E disto a Virgem Maria é um exemplo perfeitíssimo. Ela que nunca teve medo de Deus, mas que é a grande inimiga do diabo. Porém, inimizade, diz no finalzinho da primeira leitura de hoje, Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então desde ali, desde a origem, a Virgem Maria já foi profetizada como aquela que seria a arqui-inimiga do diabo. Então, meus santos, nós precisamos não apenas amar a Deus, mas odiar o diabo. Nós precisamos não apenas ter amizade com Deus, mas repulsa visceral ao diabo e tudo aquilo que ele nos oferece.
No rito do nosso batismo, quando criança, os nossos pais e padrinhos dizem por nós, mas na nossa crisma, nós renovamos, e em toda vigília pascal, nós renovamos: renuncias a Satanás e a todas as suas obras, renuncio. Nós renunciamos, mas que não seja apenas uma renúncia com a boca, que seja uma renúncia com a vida. Então vamos hoje, de verdade, fazer este propósito. Por exemplo, que hoje, aqueles que vão comungar, que você não saia, por favor, você não terá cumprido com perfeição, né, o preceito de participar da Santa Missa nos domingos e dias santos, se você que vai comungar, principalmente todos, mas de uma maneira especialíssima, os que vão comungar, se você comungar e sair correndo, faça hoje esse propósito de uns 20 minutinhos ali, sentado ou ajoelhado, em silêncio, pedindo a Nossa Senhora: minha mãe, eu estou agora com teu filho dentro de mim, de uma maneira semelhante como a senhora um dia teve o vosso filho dentro da senhora. Eu estou tão próximo dele, como a senhora está perfeitamente próxima do teu filho. Eu te peço, minha mãe, alcança-me esta graça de adorar o teu filho e de amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha inteligência, com todas as minhas forças. Concede-me, mãe, a graça de não ter medo de Jesus e da sua santíssima vontade. E aqui cada um vai colocar os medos que você tem de obedecer a Deus. Quando você sabe que algo é da vontade de Deus e você tenta encontrar uma segunda via: minha mãe, tira do meu coração este medo. Eu quero abraçar a vontade do teu filho totalmente. E tira do meu coração, minha mãe, esta tentação que é a ilusão que o pecado me oferece, que eu veja a feiura do pecado já pela fé, que aquilo que o diabo e o mundo me apresenta é mal. Jesus, o Senhor está aqui dentro de mim, toma posse deste meu coração, expulsa do meu coração toda idolatria, queima no meu coração todo ídolo, que tu e somente tu sejas o meu Deus e o meu Senhor. Ensina-me, Jesus, a amar tua mãe como tu amaste, e quanto mais, meus santos, nós amarmos Nossa Senhora, mais nós iremos imitá-la. Então peça isso na sua comunhão, e não apenas hoje, em toda a comunhão: Jesus, ensina-me a amar tua mãe, ensina-me a ser devoto da tua mãe. Eu quero ser cada vez mais parecido com a tua mãe e a minha mãe. E quanto mais parecidos com a Virgem Maria, consequentemente, mais parecidos com Jesus nós seremos. Meus irmãos, que esta celebração da Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservada de todo pecado e cumulada de toda graça, inicie em nós um processo de afastamento de todo pecado e crescimento na graça de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.